Sansão força fraqueza e redenção na história de Israel. A história de Sansão como um Hércules da Bíblia é uma das mais fascinantes e dramáticas narrativas do Antigo Testamento. Contada no livro dos Juízes, capítulos 13 a 16, ela apresenta Sansão como o último dos juízes de Israel, líderes escolhidos por Deus. Dotado de força sobre-humana, Sansão lutou contra os filisteus, mas suas paixões e fraquezas o levaram à queda. Finalmente, há um ato de redenção que o tornou um símbolo da complexa relação entre a força divina e a fragilidade humana. O livro dos Juízes narra a história de Israel após a conquista da Terra Prometida, liderada por Josué. É um período turbulento, marcado por ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Os israelitas se afastavam de Deus, adorando deuses estrangeiros e, como consequência, eram subjugados por nações vizinhas. Em sua angústia, clamavam a Deus, que levantava um juiz para libertá-los. Sansão surge nesse contexto como um líder singular, cujas ações refletem tanto a força de Deus quanto as falhas da natureza humana. O termo juízes no título do livro não se refere a magistrados ou oficiais judiciais, mas sim a líderes em geral. Esses líderes guiaram Israel desde o fim da conquista de Canaã até o início da monarquia. A história de Sansão começa com a promessa de um nascimento milagroso. Seus pais, Manoá e sua esposa, eram israelitas da tribo de Dan que não podiam ter filhos. Um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e anunciou que ela teria um filho que seria nazireu desde o nascimento. Os nazireus eram pessoas consagradas a Deus por meio de um voto especial que incluía restrições. Essas restrições eram não cortar o cabelo, não beber vinho e não tocar em cadáveres. Esse filho, Sansão, seria o escolhido para iniciar a libertação de Israel dos filisteus. A promessa do anjo a Manoá e sua esposa nos recorda que a palavra de Deus é o único remédio para os problemas da humanidade. Devemos confiar em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O anjo instruiu a mulher sobre como criar o menino de acordo com os votos nazireus. Manoá, inicialmente incrédulo, pediu a Deus que enviasse o anjo novamente para confirmar a mensagem. O anjo reapareceu e Manoá ofereceu um sacrifício a Deus em gratidão pela promessa. O nascimento de Sansão foi um sinal da graça de Deus e da esperança de libertação para Israel. Sansão cresceu e se tornou um homem de força extraordinária, impulsionado pelo Espírito do Senhor. Seus feitos demonstravam o poder de Deus agindo através dele, mas também revelavam uma contradição. Sua força física contrastava com sua fraqueza moral. Ele era capaz de realizar proezas incríveis, mas muitas vezes agia de forma impulsiva e desobediente. Desde jovem, demonstrou sua força sobre-humana ao matar um leão com as próprias mãos. Esse evento, um prenúncio de seus futuros feitos e um símbolo de sua força divina, marcou o início de sua luta. Ao longo de sua vida, Sansão realizou diversos atos de força que o colocavam como um libertador para os israelitas. Alguns de seus feitos mais notáveis incluem matar o leão, matar 30 filisteus e incendiar os campos dos filisteus. Em retaliação à morte de sua esposa e de seu sogro, Sansão ateou fogo às plantações dos filisteus. Usando raposas com tochas amarradas em suas caudas, ele causou grande destruição. Capturado pelos homens de Judá e entregue aos filisteus, Sansão se libertou. Usando a queixada de um jumento como arma, matou 1000 inimigos. Ao escapar da cidade de Gaza, onde havia passado a noite com uma prostituta, Sansão arrancou os portões. Ele os carregou até o topo de uma colina. Sansão quebrou as cordas com as quais Dalila o havia amarrado em 3 ocasiões diferentes. Isso demonstrou sua força sobre-humana. Sansão escapou da casa de tecelagem onde Dalila o havia prendido, levando consigo o tear e a estaca. Em seu último ato de força,
Sansão derrubou as colunas do templo de Dagon, matando a si mesmo e a milhares de filisteus. Esses feitos, embora às vezes motivados por vingança ou impulsos pessoais, demonstravam a força sobrenatural que Sansão possuía. A história de Sansão é marcada por sua relação complexa com as mulheres. Sua paixão por Dalila, uma mulher filisteia, o levou à ruína. Os líderes filisteus subornaram Dalila para que descobrisse o segredo da força de Sansão. A relação de Sansão com Dalila pode ser interpretada como uma condenação à atração por mulheres estrangeiras. Dalila usou artimanhas e sedução para tentar arrancar de Sansão a fonte de seu poder. Por 3 vezes, ele a enganou, revelando falsas fontes de sua força. No entanto, Dalila persistiu, insistindo em conhecer a verdade. Cansado de suas cobranças, Sansão finalmente cedeu e confessou que sua força residia em seus cabelos. Seus cabelos nunca haviam sido cortados por causa de seu voto nazireu. Com o segredo revelado, Dalila traiu Sansão, cortando seus cabelos enquanto ele dormia. Os filisteus o capturaram, cegaram-no e o prenderam, forçando-o a trabalhar em um moinho. A queda de Sansão ilustra o poder da tentação e as consequências da infidelidade aos votos feitos a Deus. É nesse ponto da história que a fraqueza moral de Sansão se torna mais evidente. Ela supera sua força física e leva à sua ruína. Preso e humilhado, Sansão se arrependeu de seus erros e clamou a Deus por força. Os filisteus, em festa no templo de seu deus Dagon, trouxeram Sansão para zombar dele. No entanto, seus cabelos haviam crescido e a força de Sansão, concedida por Deus, retornava. Aproveitando a oportunidade, Sansão pediu para se apoiar nas colunas que sustentavam o templo. Com uma última oração, implorou a Deus por força para se vingar dos filisteus pela perda de sua visão. Em um ato de força e fé, derrubou as colunas, destruindo o templo e matando a si mesmo. Ele também matou todos que estavam dentro, incluindo os líderes filisteus. Alguns estudiosos interpretam a morte de Sansão como um ato de justiça divina contra os filisteus idólatras. A morte de Sansão foi um ato de redenção. Ele sacrificou sua vida para derrotar os inimigos de Israel, cumprindo o propósito para o qual havia sido escolhido. A história de Sansão tem sido objeto de diversas interpretações ao longo da história. É importante aprofundar a análise da história com base em comentários bíblicos e estudos acadêmicos. Alguns estudiosos cristãos veem Sansão como uma figura que prefigura Jesus. Assim como Sansão foi escolhido por Deus para libertar Israel da opressão, Jesus veio ao mundo para libertar a humanidade. Ambos realizaram milagres e atos de poder, e ambos se sacrificaram em favor de seu povo. Outros estudiosos destacam as falhas e contradições de Sansão, enfatizando as consequências de suas escolhas erradas. Sansão, apesar de sua força, foi dominado por suas paixões e acabou traído por causa de sua fraqueza moral. É importante lembrar que a história de Sansão não é apenas uma narrativa de heroísmo e tragédia. É também uma história de redenção. Mesmo após suas falhas, Sansão se arrependeu e clamou a Deus por perdão. Deus, em sua soberania, usou a vida de Sansão para cumprir seus propósitos. Isso mostra que a redenção é possível mesmo após graves erros. A história de Sansão é uma narrativa complexa e multifacetada. Ela explora as profundezas da natureza humana e a relação entre a força divina e a fragilidade humana. Sansão, um homem de força extraordinária e fraquezas profundas, personifica a luta entre o bem e o mal. Sua história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, nossas escolhas e a importância de buscar a força de Deus. A história de Sansão nos ensina que a força física e os dons naturais não são suficientes para garantir o sucesso. É preciso cultivar a força moral, a obediência a Deus e a resistência à tentação.
A história de Sansão também nos lembra que nunca é tarde para recomeçar e buscar a Deus, mesmo após grandes falhas. Assim como Sansão encontrou redenção em seus últimos momentos, nós também podemos encontrar perdão. Quando nos voltamos para Deus com sinceridade e arrependimento, encontramos restauração. Em um mundo que muitas vezes valoriza a força física e o sucesso material, a história de Sansão nos desafia. Que possamos aprender com os erros de Sansão e buscar a força divina para vencer nossas próprias fraquezas. Que possamos viver uma vida de obediência e fidelidade a Deus. Amém. Se inscreva no canal, comente, compartilhe e deixe seu like.